Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h29, 6h29 desta quarta-feira, hoje, dia 26 de julho de 2023, abraçando os nossos queridos irmãos que estão acompanhando a nossa programação. Nós já recebemos nessa manhã a nossa porção diária, nosso maná diário, que é o culto de madrugada, e agora vamos abrindo oficialmente o nosso pós-madrugada, que é esse momento onde conversamos com os pastores, com os irmãos que estão aqui no nosso estúdio em Vila Velha, no Espírito Santo, falando um pouco sobre o texto trazido nessa manhã. Antes, deixa eu mandar um abraço aos aniversariantes do dia. Mandar um abraço aqui à nossa irmã Luciclécia Fernandes da Silva, ela que mora em Recife, Pernambuco, lá em Afogados. Ela tá aniversariando e eu quero mandar um grande abraço a você, minha querida irmã. Deus te abençoe, recebendo aqui o nosso abraço, as nossas felicitações, tá bom, irmã? Luciclécia Fernandes da Silva. Também quem tá aniversariando hoje é o Alessandro. Ei, Alessandro, lá de Itabuna, na Bahia. Quem tá mandando um abraço para você, carinhoso, é a sua esposa Rose e o seu enteado Pablo, tá bom? Feliz aniversário para você, e nós também vamos pegar carona nesse abraço ao nosso querido irmão Alessandro, que está aniversariando. Tem mais aniversariantes hoje? Deixa me ver aqui. Tem sim. Tem aniversário aqui, o Jair Bernardino e a irmã Vera Lúcia Pereira. Isso, esse casal abençoado aí de Mucuri, aqui na Grande Vitória, né? Em Cariacica, faz parte da Grande Vitória. Eles estão fazendo 40 anos de casados. Nosso irmão Jair e a irmã Vera. Deus abençoe, tá? O Jair é irmão da nossa irmã Fatinha, trabalha conosco aqui na Rádio Manaim. Tá bem de irmão, hein, tia Fatinha? Tá bem de irmão, hein? Nosso irmão Jair Bernardino e a irmã Vera, 40 anos de casado. Meu Deus, que coisa boa. Deus abençoe, tá? Mandar um abraço aqui também ao pastor Quinaipe e a irmã Aparecida, lá de Macaé, Rio de Janeiro. Também tem um casal abençoado aqui, é o irmão Ailton, conhecido como Ailton, e a esposa Sueli, que trabalha no Manaim, aqui de Domingos Martins. Um grande abraço. Fala em Manaim. Mandar um abraço à irmã Zezé, que faz parte da equipe da cozinha lá do Manaim, de Governador Valadares. Um grande abraço. Não perde uma madrugada, não perde um pós-madrugada. Um abraço, irmã Zezé. Tá bom? Obrigado pelo carinho da senhora, tá? E mandar um abraço aqui também, deixa-me ver aqui, ao pastor Antônio Cruz e a sua esposa Vanderleia. Eles são lá de Vila Delmar, no Pará, acompanhando aqui a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho, pastor Antônio. Um abraço pro senhor, tá bom? E quem manda um abraço aqui agora pro pastor Eduardo Rosete é o nosso querido irmão Zeno, lá de São Mateus. Que coisa boa, Kleber. Tô vendo aqui o pastor Eduardo, isso, em 4K. Olha que coisa boa, né? Mas eu tô melhor do que você, eu tô vendo pessoalmente aqui, então eu tô melhor. Obrigado, Zeno. Um abraço a você, querido, tá? Um abraço também à irmã Lina Brito, de Guarapari, sempre acompanhando aqui a nossa programação. Muito bem, dados aqui os devidos abraços, vamos iniciando o nosso pós-madrugada de hoje. Hoje temos a alegria, a honra de receber aqui o pastor Eduardo Rosete, também o diácono Emerson está aqui conosco, o pastor João Carlos Braga e o pastor Ricardo Diniz. Sena, por favor, coloque aliás, o Sena ontem completou 3 anos de casado com a sua esposa, não é isso, Sena? 3 anos, né? A nossa, deixa eu pegar o nome da esposa aqui do Sena, lembrei-me agora, ontem o nosso querido irmão Fábio Sena, isso, completou ontem 3 anos de casado. Irmã Nayara, isso, irmã Nayara, 3 anos, né? Passa rapidinho, parece que foi ontem que o Sena tava nervoso, vou casar, Kleber, graças a Deus, né? Deus abençoe a vida de vocês mais uma vez. Vai aqui o nosso abraço para Nayara e para o nosso querido Fábio Sena. Querido, Sena, coloque na tela pra gente aí, por favor, o texto. Tá rapidinho, não precisa nem pedir, né? Fazendo jus ao sobrenome, já colocou rapidinho na tela aí o texto trazido hoje pelo pastor Eduardo Rosete, Êxodo capítulo 12, verso 26, assim nos diz o texto sagrado. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é esse vosso? Verso 27. Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Verso 28. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão,
assim fizeram. Ou seja, fizeram tudo aquilo que o Senhor havia ordenado. Pastor Eduardo Rosetti, que alegria recebê-lo aqui mais uma vez na nossa segunda casa, que é a Rádio Manaim. É sempre uma alegria para nós recebê-lo aqui nessa manhã. E o texto aqui fala da saída do povo de Israel, quando naquela noite eles estavam se preparando para o grande momento, né? Já havia ali mais de 400 anos que o povo estava ali, naquele lugar. Não era uma colônia de férias, ao contrário, era um lugar de sofrimento, um lugar que muitos não tinham esperança. Era uma geração em cima de geração que havia nascido debaixo do jugo de Faraó, do Egito, da humilhação, enfim. E ali Deus tinha um projeto de salvação. E o texto de hoje, o senhor até colocou, eu achei muito interessante. Esse texto fala assim: os desafios da saída do povo do Egito. Não bastava apenas sair. Não foi assim, vamos sair amanhã e vamos embora, vamos arrumar nossa mala e vamos embora. Não foi bem assim. Faraó não permitiu que o povo saísse assim, num acordo, né? Ao contrário, o Faraó ele não estava disposto a ceder, né? Mas havia um projeto de Deus, um plano estabelecido por Deus e que, através de Moisés e Arão, Deus colocou em prática. Agora, para sair, o senhor até colocou isso na mensagem, havia alguns desafios que o povo devia passar, ou sofrer, ou enfrentar. Como também há alguns desafios hoje, em 2023, na igreja, na saída da igreja. Não estou me referindo aqui ao arrebatamento da igreja. Há alguns desafios que o mundo também nos oferece, nos desafia, em que temos que enfrentar nessa hora. Mas eu queria abordar o seguinte: quais são esses desafios que o povo hebreu teve que sofrer, teve que confiar no Senhor, teve que passar para que eles pudessem deixar aqueles anos todos de sofrimento e pudessem viver uma nova vida, agora na terra prometida? Paz, senhor pastor Eduardo, prazer em recebê-lo. Kleber, é também um prazer estar aqui mais uma vez e evidentemente que a estada do povo de Israel no Egito foi a providência de Deus. Às vezes alguém pergunta, mas como que o povo foi parar no Egito, né? Na verdade, aqueles que confiam no Senhor e sabem que das mãos de Deus vem a providência, vem a direção firme, sabem que em tudo há um propósito na nossa vida. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus então levou o povo para o Egito com o propósito de preservar a vida da nação de Israel e permitir que ela se desenvolvesse, que ela crescesse, não é? Num quantitativo, numa quantidade suficiente de pessoas para que ela pudesse novamente se estabelecer em Canaã. Mas com o decurso do tempo no Egito, um novo rei se levantou que não conhecia José e assim a disposição do rei mudou para com o povo. Mas Deus, ele age em todas as coisas, né? E é nisto que nós temos que confiar na providência de Deus, né? Às vezes vemos as circunstâncias difíceis da vida, às vezes vemos o ambiente difícil se formar à nossa volta. Não nos cabe lamentar, murmurar, mas é confiar em Deus, né? Firmar a nossa disposição em obedecer ao Senhor, obedecer à palavra, obedecer aquilo que o Senhor está mostrando, né? O conhecimento da voz de Deus, porque Deus não apenas ele agiu, como ele se fez conhecer. Então, o povo de Israel tinha uma noção daquilo que Deus havia feito no passado, na vida dos patriarcas, mas o povo ainda não tinha experimentado, né, a ação manifesta, né, do poder de Deus. E ali
na saída do Egito, eles passaram a ter este entendimento, este conhecimento da ação manifesta de Deus. É aquilo que nós estamos vivendo hoje, né? As lutas, os desafios da saída exigem de nós uma disposição em servir, em obedecer, em atender a voz do Senhor na nossa vida, a voz do Espírito na nossa vida. Porque, agora eu vou conjecturar aqui, da mesma forma que hoje, muitas pessoas falam, isso não vai dar certo não. Acredito que muitas pessoas naquela época, quando Moisés chegou com essa proposta de Deus, com esse projeto de Deus, com esse plano de Deus, de tirar o povo do Egito, muitos falaram, Moisés, isso não vai dar certo, não tem jeito, nós não temos uma faca, não temos nada para brigar aqui, uma lança, né? O povo estava ali 400 e poucos anos, cativo, enfim, e o faraó, o Egito muito mais forte, né? Reinando, enfim, e como nós vamos enfrentar isso? E quando Moisés e Arão foram até Faraó, né? Faraó não aceitou de pronto. Aliás, ele não aceitou hora nenhuma, né? Ele foi forçado, né? Pelas circunstâncias, pelo poder de Deus. Mas Faraó, ao contrário, ao invés de ceder, não, ele colocou mais peso. Ele oprimiu, ele trouxe mais dificuldade para o povo. Mas é nessa hora, e eu acredito que é isso que o senhor quis dizer, que nós temos que ter disposição para confiar em Deus, para continuar confiando e colocando em prática o projeto de Deus. Quando o povo de Israel ele foi açoitado, né? A única coisa que ele via à sua frente era barro e palha. O ideal maior que eles tinham era o barro e a palha. Eles queriam a palha, eles queriam o barro. E quando não encontraram a palha, eles saíram para catar cavacos, né? Restolho, né? E é interessante porque muitas pessoas hoje estão tão preocupados com o barro e a palha que eles não conseguem mais compreender nada. Eles não conseguem mais fazer nada. Eles ficam paralisados, né? Na sua vida espiritual, eles ficam paralisados na sua fé, não conseguem olhar além do barro e a palha, né? E ver nisto um propósito maior de Deus em alcançar a sua vida, em salvá-lo, né? E é por isso que nós temos que ter o nosso olhar do Espírito para poder ver em tudo um propósito maior de Deus. Perfeito. Pastor João Carlos Braga, também conosco nessa manhã. Pastor, quais são os desafios que a igreja enfrenta hoje, na visão do senhor, nessa saída do Egito? Ou seja, saída, quando eu falo Egito, eu me refiro, você que está em casa, a esse mundo em que vivemos, né? Nós também, a igreja, ela tem um propósito, uma esperança, uma promessa de Deus, que é herdar a terra prometida, que é o Israel espiritual, Jerusalém espiritual. Mas quais são os desafios que a igreja enfrenta, a exemplo do povo de Israel, para sair do Egito? Pai do Senhor a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo. O Kleber, por incrível que pareça, são os mesmos desafios que Israel enfrentou. Até porque cada um de nós temos a saída completa da igreja, quando ela sai arrebatada pelo Senhor Jesus Cristo para encontrar o Senhor nos ares. Mas nós temos a nossa saída do mundo quando cada um de nós aceitou ao Senhor. Ou seja, tem acreditado, a pessoa fala assim, eu vim para a igreja, segui Jesus, parece que a coisa piorou. Não tem então, isso? Então, justamente, aí está um dos problemas. Quando você olha todo o cenário, todo o contexto do texto que nós estamos lendo aqui, de Êxodo capítulo 12, você vai encontrar uma necessidade de mudança de mentalidade. Essa mudança de mentalidade ela é reforçada por Paulo na carta aos Romanos. Quando ele fala assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você só consegue experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você não se conformar com este mundo. Tomar a forma desse mundo, né? Tomar a forma, entrar na mesma forma. Pensar da mesma forma que o mundo pensa. Pega o exemplo do bolo, né? Você quer um bolo quadrado para você fazer um campo de futebol para o menino, você vai botar numa forma quadrada. Perfeito.
Você quer um bolo redondo para poder cortar em fatias, você vai botar numa forma redonda. O mundo tem uma forma. E nós, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos sair desta forma, porque a forma de Deus é diferente da forma do mundo. Agora você olha a situação de Israel aqui. Israel estava na maior potência existente naquela época. Nós estamos aqui em século XIV, talvez, antes de Cristo, século XIV ou XIII antes de Cristo. O que existia ali de potência? Egito. A Síria vem lá para o século VII, começa a surgir século VIII, século VII antes de Cristo. Então Egito era tudo que se falava a respeito de uma grande nação naquela época. Além de estarem naquela grande potência, eles estavam na melhor parte do Egito, que era Gósen. Por causa de José, 400 anos antes, Faraó deu a melhor porção para eles do Egito, que era a terra de Gósen, que é o aluvião do Nilo, onde é muito mais fácil plantar e muito mais condições de você colher, ter boas colheitas. Terceiro, eles estavam debaixo do poder do maior líder que existia, de Faraó, que era, entre aspas, um homem-deus, e que tinha salvo os seus antepassados da fome 400 anos antes. Foi Faraó que permitiu a José e falou: traga sua família para cá. Sim. Então isso tudo, você está dentro da memória deles, em contrapartida ao desconhecimento de quem era o Deus de Israel, porque eram 400 anos, é quase a história do Brasil, como se a última pessoa que tivesse feito um sacrifício quando Cabral chegou aqui. Que foi Jacó. No Egito eles não ofereciam sacrifícios, né? Nem Abraão ofereceu sacrifício no Egito. Ao ponto de Moisés ser ensinado por sua mãe, mas quando ele encontra o Senhor, qual é o teu nome? É que eu posso dizer. Então você vê todo o desconhecimento. Olha a necessidade de mudança de mentalidade. De mentalidade para poder sair dali. Aí você encontra hoje muitas pessoas que estão num mundo que lhes pode oferecer muita coisa, muitos prazeres, muitas alegrias. Talvez uma situação financeira muito boa, talvez uma situação social de muito bons relacionamentos, né? Talvez numa posição de destaque, como o Faraó tinha, talvez vivendo uma boa vida, como Gósen oferecia para eles. Que muitos hebreus que estavam ali, tinha alguns até que trabalhavam para Faraó. Claro. Tinha uma posição de destaque. Com certeza. Não vou então você imagina essa pessoa com todas essas vantagens, isso, ter que abrir mão disso tudo. Aí entra o texto que o pastor Eduardo falou, que Moisés viu o invisível. Aí entra Paulo enfatizando 3 vezes: o justo viverá pela fé. E a fé é a convicção de fatos que não se veem. Então aí está o grande elemento que vai auxiliar Israel, ou especialmente debaixo da orientação de Moisés, para poder deixar tudo isso que parecia ser muito bom, parecer algo que não seria, para receber algo que não seria muito bom, mas seria excelente, seria boa, agradável e perfeita vontade de Deus para aquele povo ali. Isso acontece com cada um de nós. Com cada um de nós. O que você teve que deixar? A vida cristã é uma vida de renúncia, né? Isso. O que eu tive que deixar? Nós não vamos entrar aqui no detalhe de dar testemunho agora, mas o que nós deixamos para trás que nos era bom no mundo, entre aspas, né? Que nos satisfazia. E tivemos que deixar isso em prol de servir ao Senhor. Esse desafio acontece na vida de cada um de nós, quando aceitamos o Senhor e resolvemos servi-lo, e acontece na vida da igreja. Nós vemos a igreja hoje, tem sido enfatizado isso muito dentro da escola bíblica, como a igreja tem se envolvido com o mundo, tem tido influências mundanas dentro dela. Por quê? Porque passa hoje pelo mesmo que Israel passava naquela época, entendeu? Então essa é a situação que cada um de nós tem que estar com isso na nossa mente todo dia. Não vos conformar com este mundo, mas transformar-nos pela renovação do entendimento, da mente, deixar nossa mente do mundo para trás e ter a mente de Cristo dentro de nós. Paulo fala isso, né? Paulo fala isso. Nós temos a mente de Cristo. Deixa eu pegar esse gancho e chamar aqui o nosso diácono Emerson, que está aqui conosco também nessa manhã mais uma vez. Muito feliz em poder tê-lo conosco, nosso irmão querido, está sempre conosco aqui. Vai nos deixar porque vai para o sul do país, vai para Londrina ou Joinville? Joinville. Vai para Joinville, a trabalho, vai levar toda a família, obviamente. E aqui já fica a nossa saudade, mas né, os nossos votos de que dê tudo certo. E se o Senhor orientou assim, vai dar tudo certo, né? Querido, estamos falando aqui sobre a saída, né?
o pastor até colocou aqui, nós temos que... Era uma mudança de mentalidade. E não dá para servir o Senhor, assim, não dá para servir dois deuses. O Senhor falou isso, né? Vai agradar um, vai desagradar o outro. E a igreja também, assim como o povo de Israel, ali para sair do Egito, tinha que ter essa mudança de mentalidade. Tinha que confiar no invisível. Na sua opinião, Emerson, hoje em dia, 2023, é mais difícil? Hoje temos a Bíblia. Às vezes nós lemos a Bíblia, até comento minha esposa, poxa, mas por que o povo não acreditou? Tô vendo que... Mas eles não tinham Bíblia na época, hoje nós temos. Mas mesmo assim, ainda na sua opinião, há essa dificuldade de mudança de mentalidade, de comportamento, para que as pessoas possam renunciar muitas coisas nesse mundo para poder confiar no Senhor e aguardar essa saída a estar na terra prometida? Paz, Senhor, querido. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor, os pastores aqui, os nossos irmãos que nos assistem. Kleber, eu vejo... Jesus falou com Tomé que bem-aventurado aqueles que não viram, mas vão crer, né? Porque mesmo aqueles que estavam lá, que viram, que presenciaram tudo aquilo, ainda em determinados momentos duvidaram, né? Os 2 discípulos do caminho de Emaús, enfim, presenciaram tudo aquilo, né? Nós temos vivido essa experiência, temos tido essas experiências com o Senhor, mas eu acho que aqueles irmãos no passado que puderam ver o mar se abrir, que puderam ver a coluna de fogo, que puderam ver ali as nuvens, eles puderam presenciar isso, né? Hoje em dia nós temos vivido momentos, dias sombrios, porque estão tentando tornar comum aquilo que nós sabemos que não é comum. Hoje em dia tem se vivido o que tudo é lícito, tudo me pode, tudo é lícito, tá tudo certo. Tem tentado banalizar a palavra do Senhor. O mundo hoje não entende que o mesmo Deus de 2.000, 4.000 anos atrás é o mesmo Deus hoje e vai ser o mesmo Deus amanhã. O Senhor não mudou. E por isso eu digo que, na minha humilde opinião, eu não vou dizer se é mais fácil ou mais difícil, mas a frieza, a iniquidade, as coisas que têm se tornado comum, o pecado, o engano, né? O engano. Nós temos visto isso em televisões, em cultos, que você vê homens internet, de Deus, né, banalizando, pregando o evangelho da prosperidade, pregando aquilo que o mundo quer ouvir, não que precisa ouvir. Chegamos ao absurdo de ouvir de um homem, entre aspas, de Deus, de que a Bíblia precisa ser atualizada. Meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Isso é terrível. E é uma realidade que eles estão tentando nos impor. Então hoje você defender ser cristão, você defender um bom costume, e muitas vezes até sem agredir, sem dizer coisas que possam ofender, nós somos atacados, nós somos condenados, confrontados, né? Simplesmente por viver aquilo que a palavra, a Bíblia, ela nos ensina. Então defender isso, muitas vezes sem atacar, isso nos traz um prejuízo muito grande. Então é difícil muitas vezes você hoje levar uma palavra para um colega de trabalho, pregar uma palavra a um familiar, porque a gente diz algo que às vezes contradiz aquilo que eles acham normal, eles se ofendem. Não, mas em pleno século 23, né, como você mesmo mencionou, vocês pensando isso, agindo dessa forma, Jesus me ama do jeito que eu sou, Jesus me aceita como eu sou. Eu tento não entrar muitas vezes nessa seara, mas eu repito o que eu disse aqui, olha, o que era pecado no passado continua sendo pecado. Continua sendo pecado hoje. Vai continuar sendo pecado amanhã. As pessoas falam, mas Deus é amor. No final ele junta todo mundo e fala, tá todo mundo salvo, vambora. Não é bem assim. Não é, ele é amor, mas ele é justo, é justiça. E é um projeto estabelecido, imutável, não é? E que é como a palavra diz assim, a fé vem pelo ouvir. Ok, mas o engano também vem pelo ouvir. Então nós temos que saber o que nós estamos ouvindo, que o que nós estamos ouvindo vai mudar e transformar a nossa mente. Perfeito. Né? E o pastor João falou, Romanos diz, eu não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, através da palavra. É ela que vai mudar a nossa mente. Agora, dependendo do que você tem vivido e ouvido, né? Isso também vai transformar você numa outra coisa e vai te desviar do projeto de Deus. Perfeito. No passado, ao pregar a palavra, você podia ser crucificado de cabeça para baixo. Sim. Jogado na arena com os leões, pagar com a vida. Hoje, nos perseguem, às vezes nos criticam, nos taxam como diversas palavras, né? E tentam, até mesmo em alguns lugares, nos matar, cessear. Nós temos pastores, irmãos nossos, que estão presos hoje. Hoje, 2023. Por pregar a palavra. Na Índia, dois pastores estão presos porque qual o crime deles? Estavam pregando a palavra de Deus, estão detidos, estão aprisionados. Perfeito. Então, assim, se é difícil, mais difícil ou não, eu acho que, Kleber, nós estamos vivendo dias difíceis também. Dias difíceis que nós temos que tomar muito cuidado. Mas não podemos deixar, de pregar e de falar aquilo que nós temos vivido. Kleber, se for necessário, perder a vida, sim, nós vamos perder, mas saberemos que ganharemos a vida eterna. Amém. Kleber, pastor, o apóstolo Tiago, ele coloca muito bem a questão da palavra como um espelho. Uhum. Você vai diante do espelho para quê? Para realizar mudanças em você naquilo que é necessário. Eu tô com um problema aqui no dente, vou escovar meus dentes, eu tô despenteado. Eu vou pentear o meu cabelo, minha gravata tá torta, eu vou acertar minha gravata. Então, a palavra é esse espelho que nos mostra quem nós somos, em que estado nós estamos. Ou a palavra muda o homem, ou a solução é o homem mudar a palavra. Esse é o embate que nós estamos tendo hoje. A palavra sempre foi colocada para mudar o homem. Lembrando que a palavra, a Bíblia, nada mais é do que o retrato de Jesus. Ele é a palavra. E Jesus veio para transformar o homem, para salvar o pecador, passar da morte para a vida. Então, essa necessidade de mudança que nós estamos falando aqui, que era necessária para Israel, que é necessário para a igreja sair, ela está muito clara na palavra do Senhor. Você vê, Nicodemos teve que nascer de novo. Se você não nascer de novo, bem claro, Jesus é bem claro com Nicodemos, apesar dos elogios que ele fez, tu és mestre, vindo da parte de Deus. Nicodemos, você precisa nascer de novo. O conceito para Nicodemos é o conceito para todos os 8 bilhões de pessoas que existem na face da terra hoje. Paulo reputou tudo que ele tinha por esterco. Não, tudo que eu aprendi vai cair por terra diante de Cristo, que tudo é novo com ele. Ruth teve que trocar de Deus e de povo, não. Teu povo será deixa os meus deuses, deixa o meu povo, teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo. Então essa mudança é clara para nós diante desse espelho que é a palavra do Senhor. E que agora ia ser colocado para Israel quando eles chegassem no Sinai. No Sinai, Moisés ia receber o decálogo ali e Israel ia ver, rapaz, nós estamos muito longe. Nós estamos muito longe da Terra Prometida. Estava há 2 anos de chegar à Terra Prometida. Isso contando fisicamente, que representa também a distância que eles estavam espiritualmente. Então, a nossa vida nessa terra é uma caminhada de fé em fé, de glória em glória. Essa é a expressão que Paulo usa. Cada dia que nós usamos a fé, nós vencemos alguma coisa. Avançamos, E avançamos de glória em glória. Essa é a grande dificuldade. Então, talvez, não sei responder. Eu tô igual o Emerson, não sei responder a sua pergunta, se é mais difícil ou não. O que eu sei é que sempre é difícil. A única forma de vencer isso é negar-se a si mesmo. Eu vou passar a palavra aqui o pastor Ricardo Diniz. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 4, diz assim: mas o Espírito diz que expressamente que nos últimos tempos, e é o nosso tempo agora, os últimos dias, muitos apostatarão, ou seja, desviarão da fé. Por quê? Aí ele diz, porque deram ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares de Deus, que criou para os fiéis. E ele vai falando aqui várias coisas, o perfil dessa pessoa que estaria nesses últimos tempos. E aqui no capítulo, no 2 Timóteo 3, verso 1, diz assim: sabe, porém, que nos últimos dias, que é o nosso tempo de hoje, sobrevirão, ou seja, vão vir sobre quem estiver aqui vivo, tempos trabalhosos. No original, no grego aqui, são tempos furiosos.
as pessoas são furiosas, pastor Ricardo Diniz. As pessoas estão... Em outro texto aqui, fala que as pessoas seriam facilmente ofendidas. Hoje em dia, qualquer coisa que você fala, a pessoa se ofende se você falar a verdade. Não estou falando de ser bruto, mal educado, estou falando assim, você fazer uma colocação naquilo que você acredita, que é a palavra de Deus, a pessoa se ofende. Então são tempos trabalhosos, as pessoas hoje trabalham muito, como diz no Velho Testamento, o dinheiro entra como se fosse um saco furado, você recebe hoje aqui, amanhã você já não tem, porque as coisas estão bem caras, a vida está difícil, ou seja, a cada dia que passa, parece que o faraó pesa a mão mais, como lá no Egito, na saída. Nos dias que antecediam a saída, a coisa lá, os dias que eram mais difíceis, mais pesados, a opressão, a pressão, como o Senhor diz assim, no mundo tereis aflição, no original é pressão no trabalho, é pressão em casa, é pressão na rua, é pressão no trânsito, a pressão ela vem de tudo quanto é lugar, mas nessa hora, como o pastor Eduardo colocou, nós temos que ver o invisível, e ver o invisível é crer no projeto de Deus, crer na revelação do Senhor, naquilo que o Espírito tem revelado nos últimos dias. Pastor, pastor Ricardo, ficou por último, mas os últimos serão os primeiros, diz a palavra. Amém. Amém. A paz do Senhor, nossos irmãos, ouvintes queridos, aos pastores, diácono, Kleber, que estão aqui conosco na bancada. É muito interessante as abordagens já estabelecidas aqui, porque a palavra, ela é única, então ela tem uma interligação. Se ela não tiver uma interligação, tem algo errado, porque o Deus é o mesmo. Foi até falado aqui, o pecado continua sendo pecado, não mudou isso em nada, né? Mas para mim entrar nessa questão, você falou em Tiago, da apostasia, sim, que é também hoje característico de um dos marcadores proféticos. E eu só consigo apostatar se eu antes conheci uma determinada verdade e preguei aquela verdade. Então eu disse que aquilo era verdade e agora eu digo que não é mais. Então naquele momento eu apostatei. Então quando a palavra fala no verso 26, que foi lido, Êxodo 12, 26, vai falar assim: que culto é esse o vosso? Então, os filhos ali passaram a ter um conhecimento. Ter conhecimento, quando a gente fala de filho, nós estamos falando de herança. Então, qual a herança que nós podemos dizer advinda para nós nos dias de hoje da igreja primitiva? Qual a herança para Israel de todo o percurso da caminhada no deserto, as experiências, a entrada? Então, a cada momento se pergunta: que culto é o vosso? Isso qual a herança que você tem, que você está levando adiante? Porque herança você vai passando. Se por um momento é sua, por um outro momento já não é mais. Então, se eu pego uma verdade da minha família, da herança que eu tenho, e eu mudo ela, isso eu não transmiti a herança para os meus filhos. Eu tenho um exemplo: você tem um pai trabalhador, honesto, ele passa esses valores para o filho, mas o filho recebe esses valores e não o pratica. Então o que ele vai estar passando para o seu filho também, ou neto? Então ele apostatou de uma condição boa da família. Então, a mesma forma na vida espiritual tem acontecido isso. A palavra é a mesma, ela é atual, ela é viva, ela é revelada, mas o homem está procurando a própria interpretação na razão. Isso ela está tentando trazer a igreja para um aspecto racional e moderno. O que é racional e moderno? A igreja precisa se adaptar ao mundo. E aí volta a palavra, como foi dito, pastor João, primeiramente, Romanos 12, né? Não vos conformei. E aí, quando ele falou, eu lembrei também da outra palavra, que falou: se você vai fazer um bolo redondo,
Tem que ser redonda a forma. Vai fazer um bolo quadrado, é retangular. Então, de acordo com a forma, então, a que forma eu fui criado? Qual foi a herança que eu recebi? Isso é, quem me passou essa herança? Então, um dia eu compreendi e o Senhor é que tem me formatado, no sentido de que a forma da igreja, a forma do servo do Senhor, ela vem de Cristo. Ela não vem, a herança que passou o meu pastor. Aí se o pastor desvia, ele vai desviar junto. A herança é que não. A herança é que Cristo. Então, quem venceu, quem morreu na cruz e ressuscitou foi Cristo. Jesus, não tem outro. Quem tirou o povo do Egito, aí o pessoal fala assim, foi Moisés. Não, foi Deus. Moisés foi um instrumento. O Senhor chamou Moisés e falou, Moisés, vá à terra do Egito que eu quero tirar o meu povo. Então ele levantou. Então o Senhor continua ao longo da história levantando homens para fazer o quê? Para a todo momento tirar o homem da sua condição, da racionalização humana, no sentido filosófico da vida, que é até bonito, né? Mas para trazer perto de Deus. Porque é o desejo. O pecado afasta o homem de Deus, mas Deus não se afasta do homem. Você vê que Adão peca, mas o compromisso de Deus com Adão estava lá. Toda tarde, na viração da tarde, Deus estava lá para falar com Adão. Quem se afastou? Adão. Então, Deus continua o mesmo presente. O projeto dele de salvação através do seu filho continua o mesmo. O Espírito Santo derramado é o mesmo. E o projeto é salvar a minha vida, a sua família, aqueles que estão próximos a você e levar para uma eternidade. Mas como que isso seria possível? E aí, Kleber, eu finalizo justamente no livro de Tiago que você falou. Como que eu consigo isso se eu mesmo não estou mais acreditando naquilo que eu prego? Então tem alguma coisa errada. Ou mudou um conceito para mim racional de ideias que eu fui conjecturando, ou Deus mudou. Então, eu prefiro acreditar que o homem começa pelo seu muito ler, pelo seu muito pensar, ele começa a achar e inverter o processo. Isso não é Deus o centro de todas as coisas, mas eu, o homem, passa a ser o centro do universo. Então, tudo acontece por minha causa, tudo acontece nas minhas ações, tudo acontece no meu pensar. Tudo que eu mandar, eu recebo de volta. Então, deixa de ser propósito de Deus. Então, o que o povo lá no Egito queria? Tanto que quando estava no deserto, falou o quê? Nos tirasse lá do Egito, lá tinha água, tinha comida, tinha paneladas de carne, tinha isso. Saudades da cebola do Egito. Tinha chicote também. Não, mas tinha o horário, na hora do almoço eu não apanhava, só no restante do dia. Então, apanhava de manhã, almoçava, depois apanhava à tarde, mas tava muito bom. Então, o mundo, ele sempre na sua relato da na sua história, nós vamos vendo as mazelas do mundo. Quando se estuda história, você vai estudar grandes feitos, mas todos os grandes feitos determinou a destruição de alguém, de algum povo, de algum momento. Isso que ao final da guerra, 2 bombas atômicas. Que bom que acabou a guerra. Mas e a catástrofe? E a ruína e a sequela que fica, né? E a sequela que fica. Então, a todo momento, nós percebemos isso. E o homem não consegue perceber, às vezes, o embate que nós estamos vivendo, que não é diferente, e o benefício de Deus para o homem, a salvação e a vida eterna. E alguém fala assim, mas eu tenho que passar por tudo isso para ter salvação. Melhor eu passar por tudo isso sabendo que eu tenho salvação do que eu passar por tudo isso sem ter nenhuma esperança. Processo.
Pastor Eduardo Rossetti, voltando um pouquinho aqui no texto, onde nós lemos aqui, que culto é esse, né? Ele diz assim, verso 26, e acontecerá que quando vossos filhos disserem, que culto é esse? Sim. Então direis, esse é o sacrifício da Páscoa. Falar também da importância de hoje, nós como pais, educarmos nossos filhos, orientarmos os nossos filhos de todo o projeto de Deus, né? Do Cordeiro Pascual, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque aqui está falando também do Senhor Jesus aqui, né? A tipologia aqui mostrando que Jesus viria para morrer como cordeiro imolado e libertar um povo. Também podemos falar sobre isso aqui. E só que na saída aqui, que aqui estavam se preparando para sair, né? Houveram, vamos falar um pouquinho dos desafios, as pragas do Egito, né? Vieram pragas do Egito, mas essas pragas vieram assim do nada, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele não faz nada do nada assim. Deus tem um propósito em tudo há um propósito de Deus, né? E as 10 pragas ali, na opinião do senhor, qual era o propósito de Deus ali com as pragas que vieram sobre o Egito, para que pudesse isso corroborar com a saída do povo dali? Como nós dissemos, Kleber, os deuses que os egípcios adoravam eram, na verdade, corporificações das forças da natureza, né? Então, as forças da natureza foram tornadas pessoas, tipos que eles adoravam, né? Então, nós temos o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Nilo, e a ação insidiosa de Deus foi no sentido de mostrar a inutilidade desta falsa adoração, né? E hoje, vamos dizer assim, trazendo essa realidade para nós, né? Nós vemos que aquilo que hoje se dá muito valor, né? Na verdade, não tem valor algum, certas coisas, né? Então, os valores que hoje norteiam a vida da nossa sociedade são valores que, quando avaliamos com maior profundidade, são completamente inúteis, né? Então, os grandes nomes, os grandes astros, né? Os cantores, né? Os nomes que se destacam na vida da sociedade são pessoas que não têm contribuição alguma no sentido de edificar de valores morais, de valores éticos, a vida da nossa sociedade, né? Nós somos uma geração completamente vazia de valores em si mesmos, né? E por isso se destaca a importância do conhecimento das ações de Deus, das operações de Deus, e é neste aspecto que a igreja ela se coloca como um testemunho vivo da salvação, um testemunho vivo da palavra de Deus, né? Mostrar ao mundo as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz, né? Então, este é o papel do servo de Deus no momento que nós estamos vivendo. Enquanto o mundo ele está confundido, ele está envolvido com valores completamente vazios, né? A igreja ela se coloca como uma luz em meio às trevas, né? Mostrando ao mundo um caminho, o caminho da fé, o caminho da salvação em Deus. E o anúncio de que Deus tem um projeto para a humanidade, né? Há uma perspectiva para a humanidade na vinda do Senhor Jesus. Então, essa a importância que nós podemos compreender daquilo que nós estamos vivendo à nossa volta. Agora, pastor João Carlos Braga, para a saída do povo do Egito, não poderia ser assim de qualquer maneira, né? Havia algo que o Senhor havia ordenado que
que o povo tinha que fazer ali, as famílias, naquela noite específica, logo depois da sequência das pragas, né? Faltava uma ainda, depois da 9ª praga, para que o povo pudesse realmente sair. Que era o cordeiro, né? O cordeiro tinha, mas não era só pegar um cordeiro no quintal e imolar, não era isso. Tinha que ter um relacionamento com o cordeiro. Tinha algumas observações, orientações que Deus tinha dado ali para o povo, para que eles se preparassem para aquela saída. Como nós também não vamos sair de qualquer maneira. Temos uma orientação, né, de como nos alimentarmos do cordeiro, da nossa família, a nossa postura. E o interessante é o que o senhor destacasse: o sangue na verga das portas, né? O porquê disso? Por que na verga das portas, né? Porque na minha ignorância, Kleber, eu já pensei, por que o senhor não mandou passar o sangue na superfície da porta? Porque exatamente na verga das portas. E isso pode ser a dúvida de muitos também aqui nessa manhã, pastor. É interessante, né? Nós estamos citando essa questão do culto, né? O diácono Anderson, ele mandou uma mensagem aqui no meu celular. Ele colocou assim, citando o texto: quando vossos filhos vos disserem que culto é este, ele diz assim: aqui Deus já faz uma promessa que haveria frutos, haveria filhos que não conheceriam esse culto, que na verdade é a promessa de uma vitória. Essa orientação toda com relação ao cordeiro está relacionada com uma vitória. Era a última praga, e era uma praga terrível que iria enterrar, entre aspas, o futuro do Egito. Porque o futuro fala-se muito isso, né? Usam-se chavões, o futuro de uma nação está nas crianças. Que as crianças vão ser a nação do amanhã, os líderes do amanhã e tudo mais. Isso acontecia no Egito também. Faraó, seu filho desde tenro, ele já era preparado para quando ele fosse se tornar o faraó. Ele aprendia a cavalgar, ele aprendia a lutar, ele aprendia toda a religião egípcia. Ele tinha que se preparar para aquilo. E justamente esse que foi tão bem preparado, Moisés. Não digo nem Moisés, digo o filho de Faraó. O filho de Faraó. Que foi tão bem preparado, vai morrer. Quer dizer, o futuro do Egito vai morrer. Mas o futuro de Israel não poderia morrer. E a diferença estava justamente nessa questão do cordeiro, né? O Senhor fala assim: o destruidor passará. A palavra Páscoa vem da palavra Pessa em hebraico, né? Que significa passagem, né? Então Deus fala assim: o destruidor passará. E na casa onde houver o sangue, na porta, né? Na verga, nas ombreiras da porta, né? O destruidor não entrará. Mas se tivesse o cordeiro, só o cordeiro, isso ia proteger? Uma vez eu conversando com a igreja, eu fiz essa pergunta, né? Se alguém pegasse um cordeirinho vivo e amarrasse na porta da casa, e resolveria o problema? De forma alguma, porque a ordem era que o cordeiro morreria, que o cordeiro seria comido por toda a família, que nada poderia ser jogado fora. Perfeito. Que ele tinha que ser assado no fogo. Todos aqueles detalhes de Êxodo capítulo 12 aqui, né? E que o sangue deveria ser passado na verga, nas ombreiras da porta. Toda a orientação que o Senhor... Nós estamos estudando isso na escola bíblica, né? Foi tratado isso agora no Unidos em Família, com crianças e tudo mais. Mas assim, você tem como o pastor Eduardo falou, nós poderíamos ficar aqui meses tratando sobre esse culto, né, da Páscoa, né? Paulo, ele cita muito bem, dizendo assim: Cristo, nossa Páscoa. Cristo é esse cordeiro pascal. Ele precisava morrer, né? Por isso que eu falei assim: se você pegasse um cordeirinho vivo e amarrasse na porta, nada aconteceria. Jesus passa o seu ministério todo falando da sua morte. Quando chegam para ele e dizem assim: Senhor, tem uns gregos aí querendo falar contigo. Ele fala assim: o que eu tenho que dizer para eles? Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Até hoje os gregos estão tentando entender isso. Que ele falou, né? Os filósofos estão tentando entender isso, não entenderam. E a gente entende, né, que pela morte de Cristo muito fruto foi dado. Glória a Jesus. Nós 5 que estamos aqui nesse estúdio, mas todos esses irmãos que estão nos ouvindo são o fruto daquele trigo que morreu. Quando os judeus foram pedir um sinal para eles, nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Como Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro do peixe, o filho do homem passará no seio da terra, falando da sua morte novamente. Quando Pedro foi dizer que não ia deixar ele morrer, ele: aparta-te de mim. Para isso eu vim, né? Ele é a raiz de Jessé, né? Então,
a raiz de Davi. Então, lugar de raiz é debaixo da terra. Ou seja, em tudo Cristo apontava para a sua morte. Por isso que esse cordeiro tinha que morrer. E o sangue dele tinha que estar exposto na verga, nas ombreiras da porta, para que o destruidor visse. É o sangue do cordeiro que impede a entrada do destruidor, né? Algumas pessoas colocam muito bem a questão da... Por que na verga? Por que não fazer um X, mas colocar na verga, nas ombreiras? Se você vê as ombreiras são verticais, né? E a verga é horizontal, né? A verga é menorzinha e a ombreira é grande, né? Então você vai ver o desenho da cruz, onde Cristo foi crucificado, onde o sangue dele ficou marcado ali naquela cruz. Então, como o pastor Eduardo falou, eu vou dizer, nós precisaríamos de uns 27 pós-madrugadas para poder exaurir esse texto aqui, né? Mas o mais importante é isso, como João viu lá no livro, na ilha de Patmos, né? A multidão que tinha lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro e que venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, esse culto da Páscoa precisa ser ensinado aos filhos. Esse sangue precioso que nos livra do destruidor ainda age até hoje, porque Cristo é o eterno Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perfeito, Diácono Emerson. Eu estava lendo aqui na Bíblia, aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando nesse momento aqui desse texto, os irmãos de Tessalônica estavam pensando que a volta de Cristo estaria iminente porque eles estavam sofrendo perseguição aqui. E Paulo então escreve uma carta para ele e fala assim: olha, meus queridos irmãos, que vocês não sejam influenciados facilmente do vosso entendimento, ou seja, da vossa maneira de pensar, e nem que vocês fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, por epístola, como se o dia de Cristo estivesse perto, ou seja, o dia do arrebatamento. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia. Então, ele fala aqui sobre engano. E uma das, como o pastor colocou aqui, um dos desafios hoje no nosso tempo, que a igreja tem enfrentado, é o engano. Tanto é que em Mateus 24 ele fala sobre engano 5 vezes. Ele fala assim: olha, muitos dirão meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão muitos. Olha, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? Então ele está falando sobre engano ali. Hoje, como eu disse anteriormente, a fé vem pelo ouvir, mas o engano também. E Paulo diz aqui que nós não podemos ser facilmente influenciados pelo engano. Hoje em dia nós vemos, e a gente estava comentando isso em off aqui com o pastor João e o pastor Eduardo Rosetti, hoje em dia, devido a essa facilidade da internet, as notícias são rápidas, há muita fake news e você tem que peneirar isso, muitas pessoas estão sendo influenciadas, estão sendo confrontadas e elas são facilmente... Não, hoje penso assim, não, mas amanhã eu penso dessa outra forma, não, mas fulano falou isso. E esse é um dos desafios que a igreja tem enfrentado nesse momento. O engano, a fake news, ou seja, mas o Senhor tem até eu não vou dizer que da onde surgiu isso, mas é uma frase que é colocada aqui em Vila Velha, hein? Vejam bem, aqui em Vila Velha, numa determinada igreja. Diz assim, eles usam esse versículo alterado, olha só, diz assim, o Senhor é meu pastor e Ele me ama como eu sou. Meu Deus, não é isso que diz a palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou Ele não me falta. Mas a gente pode mudar isso aqui para ficar de acordo. Não, a Bíblia diz que nós não podemos alterar nem um tio, nem uma vírgula. Ai daqueles que alteraram. Ai daqueles. Então, nós não podemos cair nesse engodo, nesse engano. E como não cair nesse engano, nesse engodo? O que nos faz ter a certeza de que estamos no caminho certo, de não sermos enganados nem facilmente influenciados nesta geração, que Atos diz, má e perversa, para que nós não sejamos contaminados e assim não possamos chegar na terra prometida, sair do Egito. Amém, é isso mesmo. Mais uma vez, voltando àquele assunto, né? Tudo posso, tudo é lícito. Você mesmo mencionou anteriormente, né? Essas pregações, essas pessoas dizendo que isso provém, isso é de Deus. Mas o que nos diferencia é uma coisa simples, é o Espírito Santo.
É Ele que nos revela, é Ele que nos conduz, é Ele, né, que nos faz transcender ao ler a palavra, né? Porque o mundo está aí, lendo a palavra na letra, lendo sem alcançar aquilo que o Senhor tem nos revelado, né? Essas maravilhas que nós temos testemunhado de vidas, ao virem, assistirem a EBD e dizer, né? Eu nunca tinha visto isso. Olha, eu conheço esse versículo, conheço essa palavra, mas nunca alcancei isso. Isso é maravilhoso, né? Então, vidas estão se achegando porque o Espírito Santo tem revelado isso aos seus corações. Mistérios. O Espírito Santo, né, tem mostrado o caminho. É interessante, vou até voltar um pouquinho que o pastor Eduardo disse, né, sobre os deuses ali do Egito, a simbologia, né? Isso tem sido aplicado até hoje. Hoje você vê pessoas que direcionam suas vidas através de horóscopos, através da lua, do sol. E nós temos presenciado isso até hoje. E interessante, né, o pastor Eduardo trouxe, né? Qual era, naquela época ali, o Deus mais, vamos dizer assim, poderoso do Egito? Era o faraó, né? O próprio faraó. Né? Era o Ra, Deus Sol. E eu acho que uma das pragas ali que mais o envergonhou, talvez, foi a nona, o da escuridão, porque ele era a luz do Egito, né? E ali, foram 3 dias de escuridão, 3 dias que não se podia ver uma pessoa. A Bíblia diz que a treva era tanto que você podia tocar, né? Senti-la, né? Sentir, isso. Então, isso foi uma vergonha pro faraó. Isso foi algo que deve ter frustrado ele muito. Mas na casa dos hebreus havia luz. Né? Havia luz ali. Eram construídos templos. Até hoje esses templos estão aí de pé, né? Às vezes muitos em ruínas. Né? Mas eram construídos templos para ele. E aquilo ali certamente o Senhor fez para o envergonhar. Né? Para mostrar que, ó, só a luz, só um é a luz, né? A palavra fala aqui, eu até separei aqui, Atos de Apóstolos 17, 24, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos pelas mãos humanas. E João 8,12, falando novamente ao povo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Então o povo hebreu tinha luz, porque o povo hebreu, né, ele servia a um Deus verdadeiro que o Egito estava presenciando, estava vivendo, mas ainda não estava crendo, né? Não estava acreditando naquele Deus. Precisou, né? A 10ª praga vinha ali para Faraó, vai, leva o seu povo, né? Deixa o seu povo ir. Então é isso que nós temos vivido nos dias de hoje também. As pessoas sendo guiadas pelo simbolismo, pelas coisas dessa vida, essas coisas do passado, e não se atentando para uma coisa simples, que é o Espírito Santo do Senhor, que tem nos revelado, que tem nos feito alcançar, né? Saindo da 4ª medida, indo para a 5ª medida, né? Podendo alcançar as maravilhas do Senhor. Bem, pastor Ricardo Diniz, naquela noite, ali, da última noite, né? Quando antecedeu ali a morte, quando entrou na casa daquelas pessoas que não tinham o sangue do Cordeiro na verga das portas, né? E eu estava lendo esses dias sobre... imagine, a Bíblia fala, mas a gente começa a imaginar, a conjecturar. Durante toda aquela noite havia o pranto, o choro. Imagine, tente pensar nisso, você que está nos ouvindo e nos vendo pela TV Manaim, pelo YouTube. Na casa daqueles homens, dos egípcios, onde não tinha passado sangue, onde não tinha proteção do sangue do Cordeiro, o pranto, o clamor, a decepção, a frustração. Mas na casa onde tinha o sangue, não. Havia alegria, havia esperança, havia certeza que valeu a pena confiar. Valeu a pena confiar. Deus nos livrou da morte. Como também nos nossos dias hoje. Como nós cremos num Deus Todo-Poderoso, não sei se sangue poderoso do Senhor Jesus que nos purifica de todo pecado. E que nesse momento de trevas, esse sangue nos guarda, nos protege. E é através do Espírito Santo que vai nos conduzir à terra prometida. Ou seja, na nossa casa, há a alegria, a esperança de que estaremos onde a vida vai reinar e não a morte, pastor. Amém. E você vai ver nesse aspecto da noite, talvez você não consiga compreender o impacto da época ou não consegue criar na sua mente, mas vamos trazer uma figura moderna
quando em um prédio residencial acontece algum acidente ou alguma criança vem a falecer, seja por doença ou por um acidente no ambiente ali daquele condomínio, o prédio se abate. Até mesmo quem não tinha ligação, que não era parente, né? Toda a estrutura. Imagina então hoje numa situação dessa da saída para o Egito, do sangue na verga, na porta e tudo mais, se nós tivéssemos uma situação dessa de um prédio com 80 moradores, um exemplo, vou botar metade, não vou nem assim, se 40 crianças morressem num prédio e 40 não morrem. Meu Deus. O pranto dos vizinhos seria algo assim insuportável de ouvir a dor daquelas famílias. Lembrando que não desejamos isso para ninguém, apenas fizemos uma ilustração de fato, tentando mostrar o que foi naquela época, porque a palavra vai falar assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Essa que é a realidade. O único que veio para esse sacrifício foi o Senhor Jesus, mas sacrifício também de obediência. Tanto que em João capítulo 19, na conversa que Jesus tem com Pilatos, ele chega a falar bem assim para Jesus: não sabe que eu tenho poder, entendeu, para te livrar, né? Para te livrar, no verso 10, né? Não falas a mim, não sabes que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder teria contra mim se de cima não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, mais pecado tem. Então, esse sim, ele vem para morrer como cordeiro eterno, para que a vida, não só para você, mas a vida dentro da sua casa. Então, a herança de Deus para o homem, o filho, como foi o pastor João começa a comentar sobre a questão aqui, os vossos filhos perguntarão, né? Então tem filho, tem herança. Enquanto para você tem uma herança de Deus e há uma sequência, aquele que não serve o Senhor, ele começa a perder a herança. Então ele já não consegue ver a sequência, né, daquilo que ele preparou para dar a sua continuidade. Há simbolismo, há mistérios, não tem a menor dúvida daquilo que representou essa saída, esse momento relatado na palavra e confirmado pela história, né? Mas, na verdade, nós compreendemos que hoje acontece isso e muito. Os pais estão perdendo os filhos para este mundo. Para as modas, para a destruição, para as drogas, para os vícios, para tantas coisas. Enquanto aquele que tem o sangue na verga da porta, o Senhor tem preservado os seus filhos nesse momento. E para a gente finalizar, eu vou ler aqui o texto em Êxodo 2, versos 29 e 30, diz assim: e aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito, ou seja, desde o filho de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Verso 30. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia uma casa sequer que não houvesse uma pessoa morta. Mas, meus irmãos, esse é o cenário que virá pela frente. Eu estou falando aqui logo após o arrebatamento da igreja, a saída da igreja. Esse vai ser clamor, choro, o lamento pela perda daquela pessoa que você amava, já não está mais, ela foi arrebatada. Este é o cenário. Kleber, mas como é que você prova isso? A palavra. E a fé, é por fé. Porque o Senhor disse que vai acontecer, então vai acontecer. O Senhor garantiu que o povo ia sair do Egito, o povo saiu do Egito. O Senhor garantiu que ia cair um dilúvio quando nunca havia chovido sobre a face da terra. E Noé fez a arca, segundo a orientação do Senhor, e deu certo. Então vale a pena confiar. Você que está em casa nos acompanhando, vale a pena confiar na palavra de Deus. Porque tudo que está escrito, o Senhor vela para que a sua palavra ela se cumpra. E se ele diz que vai haver arrebatamento, vai haver arrebatamento. Amém, queridos? Que nessa manhã Deus possa ter falado ao seu coração,
e que você possa, essa palavra de hoje, ela possa encontrar guarida no teu coração, para você que possa entender os desafios da saída dessa hora em que a igreja enfrenta, né? Mas vale a pena permanecer fiel. Deixa eu agradecer aqui a presença mais uma vez do pastor Eduardo Roseste aqui conosco, também o pastor João Carlos Braga, o diácono que está aqui, o Emerson conosco, e o pastor Ricardo Diniz. Eu vou pedir agora para o pastor Diniz que esteja orando aqui, encerrando. Esse é o nosso ponto de corte aqui pro YouTube. Daqui a pouco, depois da oração, nós voltaremos nos despedindo das respectivas igrejas dos pastores aqui, também do nosso querido diácono Emerson, e a você que está em casa. Pastor Diniz, vamos orar? É momento de oração. Momento de oração. Ó Pai, a nossa súplica nessa manhã é que tu venhas continuar guardando o teu povo. Amém, Senhor. Dê livramento, Senhor, a todos aqueles que saem pela manhã para o trabalho, para a escola, bem como aqueles que estão retornando também de jornadas de trabalho noturna. A verdade, ó Pai, que suplicamos que tu nos guarde na saída e nos guarde também ao retorno do nosso lar, nos abençoando, cuidando, Senhor, daquele que acordou nessa manhã sem esperança, sem saber o que vai fazer, bem como aquele na descoberta da enfermidade que muitas das vezes não tem cura para o homem. Verdade. Mas tu és Deus maravilhoso. Tu és Deus que cuida do teu povo, que não nos deixes sem resposta, mas que a cada dia venha nos conduzir em santificação pelo teu Espírito Santo. Assim seja, Senhor. A o grande momento, a tua eternidade, o arrebatamento da igreja. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.